e Mu se apresenta diante de Harold, revelando que o rei mais respeitado de Elbaf não cai apenas por mãos de inimigo externo, mas sim por causa de suas próprias decisões e ambições. O capítulo 1168 mostra que toda essa tragédia só ocorreu porque o Shanks resolveu desaparecer no pior momento possível. Além disso, o capítulo entrega um peso narrativo enorme. Ele não apenas encerra um flashback mais carregado da fase final do mangá, como também coloca todas as peças que estavam soltas no lugar certo. A morte de Ida, a fuga planejada de Shanks, a transformação de Harold em um servo imortal de Mu e a preparação para um massacre que promete ser mais violento do que os eventos de Ohara. E ainda tem mais, o capítulo termina com o narrador anunciando o evento aguardado há mais de 6 meses. E adivinha quem é o foco central? O próprio Harold. Não por vontade própria, mas porque está sendo controlado. E é justamente nesse conjunto de revelações que vamos destrinchar. Prazer, me chamo Everton e o capítulo 1168 leva o nome de A Neve de Elbaf. Só pelo título já fica evidente que Oda decidiu atingir forte no emocional. O capítulo é curto com apenas 15 páginas e várias delas foram deixadas incompletas, mas mesmo assim, incompleto ou não, o capítulo traz mais construção de mundo e desenvolvimento narrativo do que arcos inteiros de outros mangás. Ao mesmo tempo, é impossível não pensar na saúde do Oda, já que já precisou pausar diversas vezes e sabemos que ele costuma trabalhar além do limite. A história ainda continua 15 anos no passado. O narrador explica que a reputação dos gigantes melhorou drasticamente por 3 motivos: comércio internacional, o trabalho heróico dos marinheiros gigantes e a capacidade diplomática de Harold. Ele não era apenas um governante poderoso, era culto, articulado e tinha um verdadeiro desejo de integrar Elbaf ao mundo. Ele era de certa forma para Elbaf o que o Rei Cobra foi para Alabasta, só que em uma escala muito maior, literalmente. A dor de ter perdido o Rox impulsionou Harold a atingir um patamar de foco tão grande que ele conseguiu realizar tudo que almejava, mas como o capítulo deixa claro, isso teve um custo muito alto. Enquanto isso, Loki tinha sido enviado ao centro de detenção subterrâneo de Elbaf. Seu crime foi destruir a vila dos responsáveis que envenenaram a Ida, o lugar onde sua mãe biológica nasceu. Os moradores de lá haviam envenenado Ida, a mulher que Loki passou a ver como sua mãe verdadeira. Como nenhum deles sabia dos sentimentos reais que Loki sentiam por Ida, decidiram tirar a vida dela para recuperar o símbolo de prestígio da vila e impedir que uma estrangeira se tornasse rainha. Assim que Loki soube da verdade, foi ao local tirar satisfações e, como a gente viu, ele acabou destruindo toda a vila no processo. Mas, mesmo sendo príncipe, isso não poderia passar impune, e por isso, ele foi preso. O capítulo então volta para Harold, chegando a Elbaf após cumprir sua missão junto ao governo mundial. Quando se senta sob o sol, ele se lembra do dia em que a Ida morreu. A cena muda para o passado, mostrando Harold cuidando da Ida, já debilitada dentro do bar dela. Ela pergunta se Elbaf finalmente está conectada ao resto do mundo. Ele responde com otimismo, falando que em breve poderão viajar novamente como faziam quando eram jovens. Ida responde dizendo que mal pode esperar, enquanto recordam os tempos em que apenas exploravam o mundo juntos. Mas Ida, segurando a mão do rei, simplesmente perde suas forças e morre ali. Um toque entre os dois, enquanto a nevasca caía sobre Elbaf. No funeral, Harold diz que ela foi o maior tesouro da sua vida e que aquele lugar o ensinou a valorizar a paz e a vida. O impacto é ainda maior sabendo que nada do que vem depois é bom. Um ano depois, 14 anos no passado, acontece outra revelação importante. Shanks desapareceu antes de ser promovido a Cavaleiro Sagrado. Ele fugiu, sumiu sem aviso, e por conta disso Harold acabou recebendo a vaga que seria dele. Shanks provavelmente já sabia tudo o que a promoção significava. Ele atuava como agente duplo, cumprindo ordens enquanto libertava escravos e mexia nos bastidores. É provável que nesse mesmo período ele tenha descoberto a verdade do mundo e também a localização da fruta de Nika, que logo iria parar nas mãos do Luffy. Então, quando chegou o momento de subir de posição e fazer um pacto ainda mais profundo com Imu, ele simplesmente recusou. Mais tarde, sacrificou o próprio braço para quebrar qualquer vínculo que ligasse ao pacto. Shanks sempre foi muito mais frio e calculista do que parecia, mas a fuga dele empurrou Harold diretamente para o pior destino possível. Ele foi levado pelos Goroseis até a sala do trono vazio, onde apresenta seus planos. Harold diz que ao se juntar do governo mundial pretende abdicar e entregar a coroa a alguém jovem e puro, talvez Hyruddin, mas a voz de Imu corta a conversa ao afirmar que isso não caberia a Harold decidir. É nesse instante que Harold percebe que o trono vazio não está vazio e que toda a estrutura do governo mundial é uma farsa. Antes que consiga reagir, Imu chama para perto e afirma que estava observando a sua lealdade ao governo. Um grito ecoa pelo castelo. Imu muda a marca de Harold, transformando o símbolo do contrato do Mahazo
no contrato do Mar Profundo, o mesmo símbolo que Kirihan carrega no presente. A marca agora tem o formato do logotipo do governo mundial, mas com um chifre, como se fosse uma fusão com algo demoníaco. A dor transforma Harold, enquanto seus poderes aumentam drasticamente, e Mu declara que a partir daquele dia o rei de Elbaf é um cavaleiro da imortalidade, um servidor direto a Mu. Harold mal consegue entender o que está acontecendo, acreditando estar em um sonho, e, ironicamente, um sonho que se tornou uma prisão eterna. Essa nova marca adiciona imortalidade funcional. Os danos físicos se regeneram automaticamente e a força cresce sem parar. Logo depois, Harold recebe uma ordem para construir um círculo do abismo, um pentagrama em Elbaf, simbolizando seu vínculo com Mu. Ao retornar à ilha, ele anuncia ao povo que o grande sonho foi alcançado e cria um pentagrama no Salão do Trono. Mais tarde, recebe uma ordem telepática de Mu, transformar Elbaf em uma nação militar com poder maior que o da própria marinha. Harold tenta hesitar, mas seu corpo se move sozinho, ele não pode contrariar Mu. A pessoa marcada pede o controle do próprio corpo. Sabendo disso, Harold, ainda consciente, ordena aos soldados que o amarrassem um pilar e buscassem Jaru e seus filhos. Enquanto isso, mensageiros correm para avisar Loki e Jaru. A Herondine não está na ilha, então só Loki e Jaru vão ao castelo. A última página mostra o famoso retrato de Harold, enquanto o narrador revela que estava por trás do mistério. Naquele dia ocorreu um massacre no castelo, levando à morte do rei mais amado de Elbaf, o sábio Harold. O capítulo termina como se fosse um trailer de um filme de terror. Os últimos 16 capítulos serviram para responder apenas uma pergunta: quem matou o rei Harold? A resposta é clara: o corpo do Harold, controlado por Mu. Os guardas falharam em segurá-lo e Loki e Jaru precisavam intervir. Surge então uma teoria interessante: talvez Shanks estivesse em Elbaf naquele dia e seu título de Conquistador Supremo tenha vindo ao deter Harold durante o massacre usando seu haki. Ele e Jaru podem ter decidido esconder a verdade até que chegasse o momento certo de agir, momento que seria a chegada de Nika, o nosso Luffy. Esse arco inteiro foi construído para isso. Oda plantou temas de luz e escuridão, a possessão de Gunko, o uso de haki para impedir regeneração, os pactos com Mu e a queda moral de um rei. Tudo para montar um quebra-cabeça que finalmente explica o passado de Elbaf e prepara o caminho para o confronto final contra Mu. O capítulo 1168, mesmo curto e incompleto, carrega peso suficiente para ser lembrado por anos. A morte de Ida, o desaparecimento de Shanks, o pacto de Harold, o pentagrama, a perda de controle, o massacre anunciado, tudo se encaixa. Agora, resta saber por que Shanks fugiu e se Loki terá redenção. O próximo capítulo, previsto para 22 de dezembro, será o último de 2025. E depois de um encerramento desses, não há como prever o que está por vir. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.